Então, boa noite a todos. Mais uma vez, nós vamos para a nossa sétima aula de responsabilidade civil. A gente está falando sobre espécies de responsabilidade civil, né? Nós estamos na nossa apostila de número 3 e a gente parou na aula passada falando justamente de responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. Como é que funciona a responsabilidade civil no CDC, no Código de Defesa do Consumidor? A responsabilidade do CDC, regra geral, ela é objetiva. Isso quer dizer que o prejudicado, por algum vício, defeito do produto ou do serviço, ele não precisará comprovar culpa do fabricante ou do fornecedor para ser indenizado, né? Para ter aquele produto reparado ou o dinheiro devolvido. A responsabilidade é objetiva. E, inclusive, normalmente ela é solidária também. Solidária de todos os atores daquela cadeia de fornecimento do produto. Então, o fabricante, o importador, o vendedor direto, todos eles são solidariamente responsáveis pela incolumidade do produto e pela garantia de que aquele produto vai entregar o que ele promete. A relação de consumo, ela envolve uma obrigação de resultado, né? O fornecedor de um produto ou serviço, ele se obriga a um resultado. Quando ele anuncia, estou vendendo uma televisão com essas e essas características, ou um celular com essas e essas características, tem que ter aquelas características, né? O celular tem que ter uma câmera com uma definição que foi anunciada. O celular tem que possibilitar acesso a, por exemplo, apps de redes sociais. Então, é uma obrigação de resultado. E toda obrigação de resultado, ela envolve a responsabilidade civil objetiva, independentemente da comprovação de culpa. Além de ser uma obrigação de resultado, outro fundamento para que no Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade civil seja objetiva é o fato de que a atividade empresária, a atividade de vender um produto ou de prestar um serviço é uma atividade de risco. E a gente já viu, e a gente já falou várias vezes aqui, que a pedra angular da responsabilidade objetiva é a realização de uma atividade de risco, com base lá no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. 927, parágrafo único, Código Civil diz lá que toda atividade, quando ela envolve um risco, a responsabilidade será objetiva. Então, a gente começou a falar sobre a responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. E no Código de Defesa do Consumidor, a gente precisa distinguir dois acontecimentos em relação à inadequação de um produto ou de um serviço. Quais são esses dois acontecimentos? O primeiro, qual é o problema que pode acontecer com um produto ou serviço? O primeiro é o chamado vício, vício do produto. Vício quer dizer um defeito naquele produto ou no serviço que torne aquele produto ou serviço inadequado, que diminua o uso dele, que diminua a utilidade ou torne ele inútil. Então, quando a gente se refere no Código de Defesa do Consumidor a vício do produto, a gente está falando de algum defeito que tornou o produto inadequado ou impróprio para o uso. Inadequado ou impróprio para o uso, tornando a utilidade do produto diminuída ou mesmo impossibilitada. Esse é o vício do produto. O vício do produto é algum problema intrínseco ao bem que está sendo, né, alienado, que está sendo vendido, que frustra a expectativa do consumidor. Pô, eu queria, obviamente, comprar um ventilador que funcionasse, que tivesse as 3 velocidades que ele promete. Se ele não tem as 3 velocidades ou se ele não funciona adequadamente, ele está frustrando a minha expectativa em relação, né, às características intrínsecas daquele produto. Isso a gente chama de vício. O vício do produto, ele afeta a incolumidade econômica
do consumidor. Por que isso? Porque o consumidor, se ele gasta R$ 1.000 em um aparelho celular, confiante de que ele vai dar em retorno aquelas qualidades especificadas pelo vendedor, e, de repente, quando vai utilizar um celular, o consumidor percebe que não funciona do jeito que foi prometido, o que é que está acontecendo aí? Está havendo um enriquecimento sem causa do vendedor do produto, porque ele angariou um valor do consumidor, né? O consumidor pagou R$ 1.000, mas ele não teve a contraprestação em termos de eficiência de produto. Então, o vício do produto é algo que visa garantir, a garantia contra o vício, né, na verdade, visa garantir a incolumidade econômica do consumidor. Mas o CDC também faz referência a algo que ele chama de fato do produto. Fato do produto. Nós vamos ver essas duas expressões, fato e vício. Perdão. Fato e vício. O vício é quando há um problema que diminui a utilidade do bem. O fato do produto ele é mais grave, porque, além de diminuir a qualidade do bem, ele causa um dano direto ao consumidor. Então, imaginem vocês, não sei se vocês lembram, mas tinha uma época aí que os celulares da Samsung estavam explodindo. Tinha até uma recomendação, não use Samsung em posto de gasolina, para não explodir tudo e morrer todo mundo. Imagine, olha aqui, alguns celulares Samsung, uma linhagem, né, poucos aparelhos, né, depois acredito que foi consertado isso, mas eles explodiam. A pessoa falando, ele esquentava, eu acho, e ele explodia. Esse celular explodindo e causando um ferimento a alguém, o que está acontecendo ali é o chamado fato do produto. Além daquele produto ser inadequado, possuir um vício, ele causa um dano ao consumidor. Um dano que pode ser moral ou patrimonial, um dano estético, qualquer um daqueles danos que a gente já estudou. Então, o fato ele é mais grave. O fato, ele, além de representar uma inadequação do produto ou do serviço, ele causa um dano ao consumidor. Beleza? Então, o fato do produto, ele é também chamado, pela doutrina, de acidente de consumo. Acidente de consumo. É um problema no produto que, além de trazer um defeito, causa uma dor, um sofrimento, um prejuízo. Então, aqui, o que se protege com o fato do produto, com a garantia contra fato do produto, não é a incolumidade econômica, mas sim a incolumidade físico-psíquica do consumidor. Então, aqui é mais grave. Aqui, o bem jurídico tutelado é mais importante, né? Porque aqui nós estamos falando de direitos da personalidade, está falando de integridade física, a gente está falando de estabilidade emocional da pessoa. Então, o fato do produto envolve um defeito que, além de tornar o produto inadequado para sua utilização, causa um prejuízo, um dano à psique ou a integridade física do consumidor. Beleza? O vício do produto ele é tratado no CDC nos artigos 18, 19, 20, 23 e 26, ao passo que o fato do produto está encartado nos artigos 12, 13, 14 e 27, de um modo geral, né? Esse nosso curso, meus amigos e minhas amigas, não é um curso de defesa do consumidor. Vocês têm um semestre específico para isso. Aqui, nosso recorte é sobre o ponto de vista da responsabilidade civil. Então, tem muita coisa interessante, é um semestre muito interessante que vocês vão estudar, espero que vocês estudem. Já é uma disciplina optativa ou é uma disciplina que faz parte da grade normal, vocês sabem? Tomara que faça parte da grade normal. Optativa. Optativa. Qual disciplina?
Optativa. É optativa, né? Optativa. É uma pena. Uma pena porque é muito importante, não só para o dia a dia da gente, né? Mas é uma porta de entrada, uma janela, né? De entrada muito interessante para o início da advocacia, quem advoga, enfim, em área civil, começar trabalhando em juizado de defesa do consumidor é uma boa opção, mas, enfim, não deixem de fazer, sendo optativa, façam essa opção de cursar. Aqui não é um curso de CDC, mas a gente vai aprofundar um pouquinho aqui sobre vício e fato do produto, porque eu acho muito importante e se relaciona com a responsabilidade civil. Vamos além de apenas dizer que a responsabilidade no CDC ela é objetiva. Vamos um pouco além. Então, vamos falar primeiro do vício do produto. A gente já entendeu o que é o vício do produto, né? Que é aquele defeito que torna o produto inadequado ao seu uso, e ele está tratado, ele começa a ser tratado o vício do produto a partir do artigo 18 do CDC. Então, a partir do artigo 18 é que o CDC vai tratar dos acontecimentos que afetam a qualidade do produto. A qualidade do produto. Diz o artigo 18 do CDC, deixando claro que a responsabilidade é solidária entre os atores da cadeia de fornecimento daquele produto. Diz o artigo 18: os fornecedores de produtos de consumos duráveis ou não duráveis respondem, solidariamente. Olha aí a lei prevendo solidariedade. Lembrem-se que solidariedade obrigacional, ela não se presume, ou vem previsto na lei, ou deriva de acordo das partes, de um negócio jurídico. Então, está aí a lei prevendo solidariedade. Solidariedade quer dizer que qualquer um dos devedores pode ser chamado a responder pelo total do valor da dívida. Solidariedade quer dizer que qualquer um dos devedores solidários pode responder pelo total da dívida. Beleza. Os fornecedores de produtos de consumos duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem impróprios ou inadequados ao consumo, a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes de recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes da sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Então, isso é o que está no Código de Defesa do Consumidor. Vamos dar uma olhada nele aqui, no CDC. Já deixei ele aberto aqui para a gente. Pronto, está aqui, CDC. Vou movimentar aqui. 18, né? Está aqui. A gente acabou de ler esse artigo 18. É a base do, responsabilidade por vício do produto. Então, se o produto vem com algo que torne ele impróprio ou inadequado ao consumo, ou que diminua o valor, o consumidor pode exigir de qualquer um, fornecedor, vendedor, importador, que solidariamente devem responder por esse vício ou por esse defeito do produto. Beleza? Qual é a primeira... O que acontece quando o consumidor ele se depara com um produto defeituoso? O fornecedor ele tem um prazo de 30 dias, de acordo com o parágrafo 1º, para resolver o problema. Então, observem, pelo CDC, o fornecedor do produto ou do serviço, ele não é obrigado imediatamente a substituir o produto. Ele tem 30 dias para tentar resolver o problema. Se nesse prazo de 30 dias não for resolvido o problema, aí surge o direito do consumidor de exigir a sua escolha. É o consumidor que escolhe, viu?
alternativamente, ó, a substituição do produto por outra de mesma espécie, obviamente, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, atualizada, né? Ou abatimento proporcional no preço, se o produto tiver alguma utilidade. Se o produto tem uma certa utilidade, o consumidor pode pedir um abatimento no preço. Beleza? Então, essa é a regra geral. 30 dias para que o fornecedor sane o defeito, o vício do produto. Se isso não acontecer, nesse prazo de 30 dias, aí surge o parágrafo 1º com uma dessas 3 opções. Agora, fiquem atentos ao seguinte, quando o produto é um produto in natura, olha o parágrafo 5º, ó, quando o produto for in natura, o fornecedor deve imediatamente passar para uma dessas 3 alternativas. Substituir o produto, restituir imediatamente o valor pago ou dar um abatimento no preço. Então, regra geral, tem o fornecedor 30 dias para solucionar o problema antes de aparecer uma dessas 3 escolhas para o consumidor. Mas, se o produto for um produto in natura, por exemplo, gênero alimentício, né? É um exemplo de produto in natura, aí o consumidor ele não precisa aguardar 30 dias para só então exigir a devolução do valor ou a substituição do produto. Aí é imediatamente que deve ser feita essa restituição. Outro ponto importante é que o parágrafo 2º diz que as partes podem convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto. Então, esse prazo de 30 dias para que o fornecedor conserte, resolva o problema, né, para que o fornecedor resolva o problema do consumidor, ele pode ser reduzido por vontade das partes, né, por acordo das partes, não podendo ser inferior a 7 dias, nem superior a 180. Então, esse prazo de 30 dias para resolver o problema, ele pode ser reduzido por acordo das partes, ou ele pode ser ampliado. Agora, se o contrato for de adesão, no pacto de adesão, essa cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado e por meio de aceitação expressa do consumidor. Então, o prazo de 30 dias ele pode ser alterado? Pode, por vontade das partes, o código aí permite, mas se for um contrato de adesão, e normalmente é um contrato de adesão, esta modificação do prazo de 30 dias tem que vir de modo expresso e o consumidor de modo separado, né, uma cláusula assim destacada, e o consumidor tem que expressamente concordar, beleza? Com essa alteração do prazo. Agora, se o vício for tão grave que inutiliza por completo aquele produto, o parágrafo 3º do artigo 18 vem dizer, ó, o consumidor pode fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º, ou seja, não precisa esperar 30 dias, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. Então, sempre que o vício for muito grave, a extensão do vício comprometer a qualidade, ou for um produto essencial, o consumidor pode exigir imediatamente a substituição do bem ou a restituição do valor a ser pago. Ok? Então, essas aqui são as regras gerais do vício do produto que a gente menciona aqui na nossa apostila. Lembrando que a gente está diante de um caso de responsabilidade civil objetiva, independentemente da comprovação de culpa. O consumidor, ele é o que a gente chama de vulnerável. E a vulnerabilidade em relação de consumo, ela tem várias facetas. Vulnerabilidade econômica, ou seja, ele está em uma condição de desigualdade econômica em relação
ao vendedor daquele produto. Vulnerabilidade técnica, o que quer dizer isso? O consumidor, ele normalmente não sabe como funciona aquele bem de consumo. Eu não sei como é que funciona. Se eu abrir um celular aqui e falar, oh, conserte aí, Marcelo, eu não faço a mínima ideia. Carro é algo que hoje em dia a gente tem dificuldade de saber, que tem muito componente eletrônico. Às vezes um carro para hoje em dia e você não dá para saber o que é. Por quê? Porque os consumidores, eles normalmente estão em uma condição de vulnerabilidade técnica. Então, por força dessa vulnerabilidade, por força do fato de que você exigir que o consumidor faça prova de que o produto não tem defeito ou que o defeito não existe, seria a chamada prova diabólica. Prova diabólica é aquela prova difícil de ser produzida. Então, não é. Aí se inverte a regra geral. Porque a regra geral da prova é aquele que alega um fato tem que provar, né? Essa é a distribuição normal do ônus da prova. Aquele que alega um direito, aquele que alega um fato constitutivo a seu favor, tem que fazer prova. Só que, neste caso, não é necessário que o consumidor prove que há um defeito, ou qual é a natureza do defeito, ou qual é a razão daquele carro não funcionar, do celular não funcionar. Não cabe isso, não cabe esse tipo de exigência. Então, como é uma obrigação de resultado, como há a vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica, os fornecedores de produtos e serviços, eles têm responsabilidade civil objetiva. Beleza? Então, objetiva, não só por força do que está disposto no próprio CDC, mas bem como pelo que está previsto no artigo 927, parágrafo único, como a gente mencionou. A gente já mencionou que também há um prazo máximo para que o vício seja sanado, prazo de 30 dias, né? Que a gente já viu no parágrafo 1º, e se não for substituído, ou se não for resolvido o problema, o consumidor tem tem a possibilidade de fazer aquelas escolhas. O parágrafo 2º, como a gente já mencionou também, ele traz a possibilidade de redução ou ampliação desse prazo de 30 dias para a solução do problema, fazendo a ressalva de que, se o contrato for de adesão, essa cláusula de restrição de direito do aderente tem que ser de modo expresso e tem que ter a concordância expressa do consumidor. O parágrafo 3º a gente também já mencionou, né? Os produtos de uso essencial, produto essencial, ou quando o defeito é de grande extensão, o consumidor pode exigir imediatamente o conserto, a substituição ou a devolução do valor pago. Beleza? Aí, na sequência, o CDC traz o artigo 19, que trata dos chamados vícios de quantidade. Vícios de quantidade, que é mais comum do que a gente imagina, né? A gente comprar, sei lá, 400 gramas de leite em pó, quando a gente vai ver, tem 300 gramas, 350. O que é isso? É um vício de quantidade. O leite em pó está bom para o consumo, ele só veio em quantidade menor do que a gente imaginava. Então, tem que dar garantia? Tem, obviamente. Tem que assegurar que aquela quantidade anunciada está no produto. Só observe um detalhe do CDC em relação ao vício de quantidade. O vício de quantidade, no vício de quantidade, né, a responsabilidade, ela não é solidária como nos casos anteriores, nos vícios de qualidade. No vício no vício de quantidade, normalmente o responsável é aquele fornecedor direto do produto, aquele que imediatamente está vendendo aquele produto que veio com algum problema. Outro ponto é que no vício de quantidade não é necessário esperar também 30 dias para a solução do problema. Imediatamente, o fornecedor deve sanar, ou completar a quantidade, ou abater o preço. Beleza?
Então, o artigo 19, ele trata do vício de quantidade. Já o artigo 20 fala do vício do serviço. 19 e 18 fala do vício do produto, mas serviço prestado também pode vir viciado. E no serviço, assim como no produto, a responsabilidade é também solidária. Todos aqueles envolvidos na prestação do serviço são solidariamente responsáveis quando a gente está diante de um serviço de consumo. Beleza? E também, no caso do serviço, não há necessidade de se esperar 30 dias, aquele prazo de 30 dias. Quando um vício prestado é defeituoso, o consumidor imediatamente pode exigir que um novo serviço seja prestado, ou então a restituição do valor pago e, eventualmente, perdas e danos. Tá bom? Então, tá aí, é o artigo 20 do CDC que trata do problema do vício do serviço. Beleza. E qual é o prazo, se não for resolvido, qual é o prazo que os consumidores têm para exigir, para reclamar em relação a esses vícios? O prazo que está previsto no CDC é o prazo do artigo 26, são os prazos do artigo 26. O artigo 26 traz prazos decadenciais, dizendo que vamos ler o dispositivo, é melhor. Vou botar aqui na tela. 26, que traz os prazos. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca, essa expressão caduca deixa claro que é um prazo decadencial, né? Porque se tivesse aqui prescreve em, era prazo prescricional, e caduca é uma referência a prazo decadencial. Então, caduca em 30 dias o direito de reclamar pelo vício aparente, tratando-se de serviço ou produtos não duráveis. Então, 30 dias é o prazo que você tem para reclamar se o produto ou serviço for não durável. E 90 dias é o prazo que você tem para reclamar se o serviço ou o produto for durável. Olha só, percebam que o critério no CDC para os prazos de conserto dos vícios, né, de reparação dos vícios, leva em consideração a durabilidade do produto, se ele é durável ou não. No Código Civil, quando a gente estudou vício redibitório, não sei se vocês lembram, o vício redibitório no Código Civil, ele modifica o prazo de acordo com se o bem é móvel ou imóvel. Móvel ou imóvel. Vamos ver aqui, tá até aqui, na tela. Vou botar aqui. 445. Aqui. A gente está, vício redibitório no Código Civil, relembrando vocês. O que é vício redibitório é a mesma coisa do vício do CDC, né? Algo que acontece no produto vendido que deixa ele ruim para o uso, diminui a sua utilidade. Mas olha só qual é o critério do Código Civil. O adquirente decai do direito de obter a redibição, abatimento do preço no prazo de 30 dias se a coisa for móvel ou de 1 ano se for imóvel. Então, no Código Civil, o vício do produto vendido leva em consideração se o bem é móvel ou imóvel. Já no CDC, o que a gente vai levar em consideração é se o produto é durável ou não durável. Não durável ou durável. Se for não durável, 30 dias. Se for durável, 90 dias. E quando é que a gente começa a contar esse prazo? Esse prazo vai começar a contar a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução do serviço. Então, a partir do momento em que o consumidor recebe o produto, tem no seu domínio o produto, começa a contar esse prazo. Beleza? Então, esse prazo ele começa a contar
a partir de quando o produto é entregue. Agora, professor, peraí, e se o vício for um vício de difícil constatação, for um vício que não for um vício, não seja um vício ostensivo, o consumidor só pode perceber depois de um tempo. Como é que fica nesse caso? A gente conta a partir da entrega efetiva da coisa ou da ciência desse vício? Olha o parágrafo terceiro, ó. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se, ó, no momento em que ficar evidenciado o defeito. Pô, ótimo. Ótimo, né? Bem mais justo, porque às vezes um produto aparece um defeito nele depois de um tempo que ele é entregue. Então, fiquem atentos a isso, tem muita gente que não sabe disso. Tem muita gente que acha que esses prazos de 30 e 90 dias, eles são contados sempre de quando o produto foi entregue. E não. Olha o parágrafo terceiro aí. Se for um vício oculto, um vício de difícil constatação, aí o prazo começa a contar de quando fica evidenciado este defeito. Beleza? Vem cá, professor, e vai ficar esse prazo evidenciado, o defeito é ad infinito, é? É para sempre? 10 anos depois, se o celular der um defeito, o consumidor vai poder dizer, mas o parágrafo terceiro do artigo 26 diz que eu posso agora vai começar a correr os meus 90 dias. Não, não é assim. O que a jurisprudência e a doutrina entende é que o juiz deve levar em consideração a vida útil daquele produto que está sendo vendido. Quanto tempo dura, mais ou menos, aquele produto, né? Aí vai ser caso a caso, o juiz vai definir isso. O fato é que a gente precisa compreender que há uma regra específica para os vícios de difícil constatação, para os chamados vícios ocultos, nos quais os prazos só vão começar a correr a partir de quando fica evidenciado este vício. Beleza? Então, tá aí as informações que eu queria trazer para vocês em relação ao vício do produto e a esses prazos. Ó. Se o vício for oculto, o prazo só se iniciará no momento em que ficar evidenciado o defeito. Beleza? Ok. A gente falou no início da aula que, além do vício do produto, o defeito, ele pode, além de tornar o produto inútil ou reduzir a sua utilidade, ele pode causar um dano ao consumidor. Aí nós estamos diante do fato do produto. Onde é que está o fato do produto no CDC? Está no artigo 12. O artigo 12 do CDC é que trata daquele acontecimento do produto que, além de tornar o produto ruim para o uso, ele ainda causa um dano ao consumidor. Esse é o fato do produto. Beleza? Então, fato do produto, ele é aquele defeito que, além de tornar inútil o produto ou diminuir o valor, causa um dano ao consumidor. A responsabilidade também é solidária, né? Entre fabricante, produtor, construtor, importador, todos vão responder solidariamente. Agora, é importante notar que o artigo 12 ele não aborda claramente o fornecedor, o vendedor final, né, do produto, o comerciante, no caput, sendo que a tese majoritária é de que este responde de forma subsidiária pelo fato do produto. O que é que a doutrina entende? Entende que quando o produto ele causa um prejuízo ao consumidor por força de um defeito de fabricação dele, não é razoável exigir daquele último vendedor da cadeia de circulação do bem que ele responda solidariamente com o fabricante, com o importador, enfim, com os demais atores da cadeia de circulação. A tese majoritária é de que a responsabilidade do fornecedor, no caso de fato do produto, ela é subsidiária. Então, é isso que vocês vão encontrar nos
compêndios. Agora, tem um entendimento minoritário que vem crescendo, inclusive é o entendimento que a gente prefere, com o qual eu concordo, que coloca o fornecedor junto com os demais atores da cadeia de circulação do bem, no sentido de que ele é solidariamente responsável, né? Solidariamente, porque é atividade de risco. Atividade de risco é um risco, e aí vai caber direito de regresso depois. O importante é proteger a figura vulnerável. Qual é a figura vulnerável? O consumidor. A solidariedade é algo que facilita a indenização do consumidor. Então, no nosso entendimento, e tem até um recurso especial aqui, o RESP 1.118.302 de Santa Catarina, nesse sentido, dizendo que a solidariedade, no fato do produto, ela também acontece para o fornecedor. O fornecedor não vai ser beneficiado, ele vai estar no bolo de responsáveis solidários. Beleza? Produto que apresenta um fato do produto, é um produto que não apresenta segurança. É um produto carecedor de segurança. Beleza? Carecedor de segurança. Agora, o CDC, ele deixa claro que a gente não pode considerar que um produto seja defeituoso apenas pelo fato de um produto de melhor qualidade ter sido posteriormente colocado em mercado. Então, por exemplo, você compra um celular, sei lá, iPhone 5. Aí, um mês depois, a Apple lança o iPhone 6, né? Um produto de melhor qualidade. Você não pode alegar que houve um defeito, há um defeito neste produto, porque um de melhor qualidade foi posteriormente colocado em mercado. Expressamente, o CDC proíbe esse tipo de conduta, que seria uma conduta abusiva do consumidor, né? Ele comprou, ele adquiriu, o produto tem as características prometidas, é boa compra. É boa compra. A boa-fé foi prestigiada, a probidade contratual, enfim, não há que se pedir nenhum tipo de indenização ou reparação. Beleza? Então, o fato de algo melhor ser colocado posteriormente à disposição dos consumidores não pode implicar em um defeito ou vício ou encarar como defeituoso o produto vendido anteriormente. Tá bom? Agora, existem algumas hipóteses em que o fornecedor do produto ou do serviço não vai responder pelo fato do produto? Sim, existem algumas hipóteses. Existem algumas chamadas excludentes de responsabilidade, causas excludentes de responsabilidade. Quais são elas? Estão no artigo 12, parágrafo 3º do CDC. Se ficar provado que o fabricante, ou o produtor, né, não colocou o produto no mercado, obviamente, né? Aí não há nexo causal. Essa excludente quebra o nexo de causalidade, porque quebra o liame que liga o sujeito ao dano, é o nexo causal. Se aquele fabricante não é dele o produto, não foi ele que botou em mercado, obviamente ele não pode ser responsabilizado. Beleza? Então, a primeira excludente é se ficar comprovado que aquele produto não veio daquele fabricante. A outra excludente do dever de indenizar é, se ficar provado que, embora inserido no mercado, o defeito não existe, obviamente também, né? Se ficar provado que não há defeito, o que aconteceu foi, na verdade, mau uso do consumidor. Foi o consumidor que usou inadequadamente aquele produto. Foi o consumidor que provavelmente não leu o manual de instrução e foi tentar ligar o produto ou usar ele sem saber como funcionava. Então, se você compra um liquidificador, ele está bem, funcionando, e aí você liga ele, bota a mão para ver se a hélice está funcionando lá embaixo e corta o dedo, obviamente, isso isso não é um defeito, isso é uma culpa exclusiva do mau uso que o consumidor fez do produto.
É o que vem justamente na sequência aqui, ó. Se ficar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou culpa de terceiro. Então, essas são as hipóteses, ó. Ficar provado que não colocou no mercado, ficar provado que não tem defeito ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros. Beleza? Uma causa excludente do dever de indenizar, meus amigos e minhas amigas, comum, é o caso fortuito ou força maior. Se um dano é causado derivado de um evento inevitável, caso fortuito ou força maior, regra geral, não há dever de indenizar, né? Porque aí não tem uma ligação direta com aquele produto, mas sim foi um evento inevitável. Enfim, uma tempestade, uma chuva, um terremoto, enfim, algo que escapa à vontade dos agentes que acabou modificando aquele produto ou aquele serviço. Pois bem, o caso fortuito ou força maior não foi inserido nesse rol, né? Não tem aí no rol do parágrafo 3º do artigo 12, caso fortuito ou força maior como excludente de responsabilidade. E aí, não foram elencados. Aí, ó, uma corrente minoritária defende que o rol desse dispositivo é taxativo, ou seja, que acontecendo um dano ao consumidor causado por um produto ou serviço, mas que a raiz do problema foi um caso fortuito ou força maior, vai haver o dever de indenizar. Vai haver o dever de indenizar. Essa é a corrente minoritária. Agora, a corrente majoritária defende que o caso fortuito ou força maior, os eventos inevitáveis, devem ser incluídos no rol, né? Dando a entender que esse rol seria um rol exemplificativo. Beleza? Então, tá aí essa observação em relação ao caso fortuito ou força maior. Uma observação importante também, que vale a pena a gente trazer aqui, é que para o STJ, ó, não cabe denunciação da lide nas relações de consumo. O que é a denunciação da lide, né? Denunciação da lide é uma espécie de intervenção de terceiros em que alguém que está sendo acusado de algo, ele fala, olha, espera aí, vamos chamar alguém que, na verdade, é outra pessoa que é o responsável por esse problema, por esse defeito. O CDC, fazendo uma leitura, né, do artigo 88, o STJ bateu o martelo no sentido de que, para agilizar o procedimento das relações de consumo, não se admite a denunciação da lide. Porque a denunciação da lide, como qualquer intervenção de terceiro, ela vai dar uma morosidade para a marcha processual, né? O processo ele vai ficar mais, porque aí você tem que chamar um terceiro, ele vai responder, vai ter que dizer se tem interesse ou não, qual é a responsabilidade dele. Isso tudo tumultua o processo. E como a ideia do microsistema do CDC é trazer uma proteção efetiva e célere ao consumidor, então não se permite denunciação da lide nas relações de consumo. Ok? Não se permite, o STJ está nesta linha aí. Beleza? A gente viu, meus amigos, antes, os prazos de 30 e 90 dias para vício do produto. Vício do produto. E para o fato do produto, quando o produto causa um prejuízo ao consumidor, qual é o tempo que o consumidor tem? Qual é o prazo que ele tem para reclamar a reparação desse dano causado? Olha só, o prazo é bem maior. É um prazo de 5 anos e é um prazo prescricional de 5 anos. Ah, professor, então, se um consumidor sofre um dano moral pela utilização de um produto, ou um dano físico, um dano estético, o prazo dele, então, para reclamar, para pedir uma indenização, é de 5 anos, é? Exatamente. É de 5 anos, contados, do conhecimento do dano e de sua autoria.
muito interessante isso para proteger o consumidor. Esse prazo para a reparação do fato do produto, ele vai ser contado a partir de quando o consumidor tem ciência do fato do produto. Como assim, professor? Por quê? Ele não tem ciência imediatamente de quando ele sofre a lesão, não? Não. Por exemplo, imagine uma pessoa que utilizando um produto, vamos imaginar o celular, tem estudos que indicam a possibilidade de que o uso prolongado de celular cause câncer. Olha só, eu inclusive conheci há um tempo atrás uma oncologista que ela não falava no celular botando perto da cabeça, só falava com o fone. E aí eu perguntei ela por que, ela falou, não, porque há estudos que indicam que o uso prolongado tem micro-ondas, né, que são emitidas aí quando o celular funciona, especialmente quando você está usando ele, está falando, que podem estar associadas a alguns tipos de câncer, olha só. Então, vamos imaginar que alguém consumindo um produto desenvolva um câncer. E a pessoa, normalmente, o câncer, ela descobre depois, né? Ela não descobre imediatamente, ela descobre, né? Às vezes até já em um estágio avançado. Pois bem, é para proteger uma situação como essa, em que a pessoa descobre depois de um tempo aquele dano que foi causado a ela por força daquele produto, que o CDC estabelece que este prazo ele vai ser contado a partir de quando o consumidor ele tem conhecimento do dano e ciência da autoria. Ele tem conhecimento do dano e tem ciência da autoria. Fez um exame médico e o exame constatou, olha, você desenvolveu aqui um câncer, provavelmente está associado a determinado produto, determinado coisa que você utilizou. Essa forma de contagem do tempo, do prazo prescricional, a partir de quando a parte tem ciência do problema, a gente chama de accionata. É a teoria da accionata. Teoria da accionata quer dizer isso, que a gente vai contar o prazo a partir da ciência do problema, a partir da ciência do problema. Beleza? Isso acontece também com os danos derivados de acidentes ambientais. É a mesma coisa. É a partir da accionata. Então, se alguém, por exemplo, tem algum... a gente teve o derramamento de óleo aqui, né? No litoral do Nordeste, né? Em 2019. Engraçado, né? 2019 tem um monte de coisa ruim. Barragem de Brumadinho, né? E aí depois teve esse derramamento de óleo no litoral do Nordeste. A gente pensando em 2019, pô, ainda bem que esse ano acabou. Chegou 2020, nada pode ser pior do que 2019. E aí veio 2020, que agora a gente ri, né? Que a gente sobreviveu, mas quem imaginaria que 2020 viria com esse negócio aí que essa nossa geração passou? Algo que, enfim, ninguém diria, né? Mas, graças a Deus, estamos saindo disso aí, dessa pandemia, né? Felizmente. Enfim, vamos imaginar, eu estava falando do acidente de óleo que teve aqui na costa do Nordeste. Vamos imaginar que algum pescador, uma colônia de pescadores, no ano que vem, a partir de 2022, uma colônia de pescadores, de indivíduos que teve contato com esse óleo, começou a desenvolver ou descobriu que desenvolveu uma doença, enfim, um câncer, algum problema. É a partir deste momento que vai começar a correr o prazo de 5 anos para que o interessado busque alguma indenização. O que acontece no dano ambiental, né? A responsabilidade por dano ambiental é a mesma lógica em relação ao início da contagem, né? Para pedir de indenização da responsabilidade civil, é a mesma lógica aqui para o fato do produto.
Beleza? Teoria da accionária. Vício do produto, não. Vício do produto é de quando o produto é entregue, a regra geral, né? 30 e 90 dias, duráveis e não duráveis, né? Duráveis 90 dias, não duráveis 30 dias, duráveis 90 dias. Mas tem aquela ressalva de que se o vício for oculto, de difícil constatação, aí a gente vem para a regra da accionata, a partir de quando fica ciente o consumidor do vício. Mas no fato do produto, a regra geral já é a accionata. A regra geral já é a partir de quando o consumidor tem ciência daquele prejuízo que foi lhe causado. Beleza? Então, tá aí. Pelo fato do serviço, meus amigos, olha só, fato do serviço, diferentemente do fato do produto, o fornecedor responderá solidariamente por disposição expressa de lei. Lembra o que a gente falou, quando a gente falou do vício do serviço, a gente abordou aquela divergência, né? Se é subsidiária, se é solidária, aí há uma discordância. Aqui, no fato do serviço, o CDC foi claro no sentido de que a responsabilidade é solidária. Todos respondem solidariamente. Solidária e objetiva, né? Isso não muda. A responsabilidade objetiva, ela aqui não vai ser alterada. Beleza? O único caso no CDC em que a responsabilidade não será objetiva, meus amigos, é no caso do serviço prestado por profissional liberal. Profissional liberal. Então, o profissional liberal prestando um serviço, sei lá, um massagista, um terapeuta, um professor, um advogado, qualquer profissional liberal prestando serviço, ele vai ser responsável pelo dano que causar ou pela inadequação do serviço? Vai, mas desde que seja comprovada a sua culpa. Então, a situação do profissional liberal, ela vai para a responsabilidade civil subjetiva. Então, aquele serviço que é prestado não por uma empresa organizada, não por uma pessoa jurídica, mas sim por um profissional liberal. O profissional liberal, prestando um serviço de consumo, ele responde na modalidade de responsabilidade civil subjetiva, ou seja, mediante a comprovação de culpa, tá bom? Então, fiquem atentos, o profissional liberal, ele tem um benefício aí a seu favor. Ele, se o profissional liberal prestando um serviço prejudica alguém, esse é alguém que vai ter que provar que o profissional liberal agiu com culpa. Beleza? Então, por exemplo, um advogado perdeu uma causa. Aí o cliente quer uma indenização. O cliente vai ter que provar que houve uma desídia do advogado. Vai ter que provar que o advogado foi desidioso, né? De repente perdeu um prazo de um recurso e por aí vai. Então vai ter que haver essa prova. Sai da regra geral da responsabilidade objetiva do CDC. Ok. E agora, quais são as excludentes do dever de indenizar pelo fato do produto? Quais são? Estão no parágrafo 3º do artigo 14. Se ficar provado, fato do serviço, perdão, ficar provado que, tendo prestado o serviço, não existe defeito, o serviço foi bem prestado, ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Beleza? Também há aqui uma polêmica se o evento inevitável, caso fortuita força maior, é uma excludente do dever de indenizar quando o serviço é defeituoso. E aí, caso fortuita força maior entra nesse rol ou não entra, a corrente majoritária é no sentido de que devemos incluir nesse rol o caso fortuito força maior como excludente
do dever de indenizar pelo fato do serviço, tá bom? É a corrente majoritária, entende que sim. Nos dois casos, no caso de fato e de vício, a corrente majoritária é de que o evento inevitável, caso fortuito ou força maior, também servirá como excludente do dever de indenizar. Ok? Beleza aí? Então, meus amigos e minhas amigas, era isso que eu queria trazer, de um modo geral, sobre o CDC, né? A responsabilidade civil no CDC. Deixa eu ver aqui só algo mais importante que eu possa trazer aqui para vocês. Ó. O prazo é de 5 anos, pelo fato do produto, ó, reparação dos danos causados por fato do produto. Então, preste atenção. O vício, o prazo é do artigo 18. Beleza? Artigo 18, parágrafo 1º. Tá bom? 30 dias, cadê? Não, perdão. Cadê, meu Deus? 26. 30 dias não duráveis, 90 dias se for produto durável. Beleza? Isso aí é o vício, reclamar do vício. E o fato é o prazo que a gente viu de 5 anos, tá bom? Quando alguém tem um prejuízo material, extrapatrimonial, né? Um dano físico ou um dano psíquico, aí o prazo é de 5 anos. Deixa eu ver aqui o que eu posso dizer para vocês também aqui de CDC, que é algo importante. Uma dica boa, que como vocês não foram meus alunos em contratos, não sei se vocês vão, tem alguns aí, mas a gente já dá essa dica aqui, ó. Pronto, isso que eu queria deixar para vocês. Isso, professor. Né? Então, talvez a gente fale sobre isso, eu já tenha dito. Olha só, meus amigos, a garantia contratual é complementar a garantia legal. Olha só. O que isso quer dizer? Isso aqui é uma repetição de uma lógica que tem no Código Civil quando trata de vício redibitório. Quer dizer o seguinte, esses prazos de garantia que a gente estudou aqui contra vício e contra o fato, são prazos de garantia legal, né? Por quê? Legal? Porque está previsto na lei. 30 dias, produtos não duráveis, 90 duráveis, e se for um fato do produto, 5 anos. Beleza, garantia legal. Agora, às vezes, o fornecedor do produto ou serviço, ele dá uma garantia a mais, não é? Ele dá uma garantia, ó, contratual. Garantia contratual é aquela que é fornecida de livre e espontânea vontade do fornecedor do produto ou do serviço. Então, né, você lembra aquela televisão que a garantia é de 4 anos, né, até a próxima Copa do Mundo? Enfim, carros têm garantia de 5 anos, iPhone tem garantia de 1 ano. Essa garantia de 1 ano é o quê? Garantia contratual. É uma benesse, é um chamariz, é algo que engrandece o produto, né? Torna ele mais, né, sedutor quando você vai comprar um produto. Poxa, tem garantia a mais. Essa garantia é chamada contratual. E olha o que diz o artigo 50. A garantia contratual ela é complementar. O que isso quer dizer? Os prazos devem ser somados. Então, meus amigos, se vocês têm um celular que o prazo, que o fornecedor, o fabricante, dá uma garantia de 1 ano, sua garantia, na verdade, é de 1 ano e 90 dias. 1 ano e 90 dias. Porque, ó, as garantias se somam. A garantia legal, ela é complementar contratual. Então, fiquem atentos, porque isso pode salvar vidas. Isso já aconteceu comigo, inclusive, eu tive um iPhone, que ele deu um problema quando ele tinha 1 ano e 15 dias, mais ou menos, 1 ano e 20 dias de uso. Aí deu um problema que ele não carregava mais, a bateria não carregava. Eu botava para carregar, a bateria caía. A Apple é uma fabricante que, assim, a gente deve ser justo com isso. A Apple, ela troca imediatamente o produto, né? Ela,
Se você leva, está dentro da garantia, está com defeito, ela nem quer saber. Eles lhe dão um novo. Eles não fazem, eles não utilizam esse prazo de 30 dias que o CDC dá para resolver o problema. Eles trocam. Mas aí eu cheguei na loja da Apple, ali no... Esqueci o nome, como é da loja, era no Shopping Salvador. E aí a atendente me falou, olha, seu celular acabou de sair da garantia, tem 15 dias aí que ele saiu da garantia. Aí eu falei, saiu da garantia? Como assim tem 15 dias? Porque ele é garantia de 1 ano, você comprou tal dia, já tem mais de 1 ano. Aí eu falei, não, mas tem a garantia legal aí, não tem ainda? Aí a moça ficou sem entender, né? Garantia legal? Como assim? Não, a garantia é 1 ano. Eu falei, não, garantia é 1 ano, é garantia contratual, não é isso? É garantia que vocês dão de contrato, que vocês fornecem. Mas a garantia contratual e a legal, elas se somam. Então, eu tenho 1 ano e 90 dias para pedir essa devolução. Ela, não é assim. Aí eu falei, não, vamos ligar para quem resolve. Você pode fazer uma ligação aí para quem resolve? Aí a gente ligou para um pessoal aí de São Paulo, inclusive. Aí eu falei, moça, você está com o CDC aí? Abre ele aí. Olha aí no artigo 50. Tá lendo aí? Tá vendo? Aí ligou para mais não sei A quem. mulher queria discutir com o cara errado, meu É, Deus. exatamente. No final das contas, eu saí com um celular novo, zero da loja. E quantas vezes isso não acontece com vocês, ou com conhecidos, ou com amigos, né? E a gente, às vezes, fica... E por que acontece normalmente logo após o prazo? Por conta de um negócio chamado obsolescência programada, né? Eu já ia falar disso agora, professor. Exatamente. Os Eu fabricantes já não ouvi falar isso sabem já. quando vai dar defeito. Por isso que eles dão a garantia um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes. Um fabricante de carro, por exemplo, ele sabe quando começa a dar defeito. Meu último carro tinha garantia de 3 anos, né? Era um carro da Honda. E a garantia era do carro, eu achava que a garantia era do carro todo, de 3 anos. Quando deu 2 anos e meio, mais ou menos, 2 anos e 8 meses, a bateria parou. Aí eu fui na Honda, né? Para trocar a bateria, né? Eu botar na garantia, 3 anos, tem que... Mas aí eu descobri coisas que ninguém lê, né? Nem professor lê, todo aquele termo de garantia. A bateria não era 3 anos, a bateria era 2 anos e estava lá descrito. Por quê? Porque eles sabem que a bateria vai antes, não vai chegar em 3 anos. Então, eles dão a garantia, ó, obsolescência programada. Vamos saber aqui quando é que ela termina, quando o produto começa a ter defeito, a gente dá garantia até um pouquinho antes. Então, você, fornecedor de produto, você quer dar garantia de 1 ano total, você tem que dar uma garantia contratual de 9 meses. Porque depois dos 9 meses, tem ainda os 90 dias do CDC, que é a garantia legal. Então, você dá sua garantia contratual de 9 meses e tem ainda mais os 3 meses que o Código de Defesa do Consumidor prevê. Então, meus Ô, amigos, professor, essa soma das inclusive, garantias é algo muito importante, muito interessante para vocês. Diga. inclusive esse vício da obsolescência programada é justamente para a gente poder movimentar o mercado consumerista, né? Porque se Claro, a gente isso, não tiver esses mecanismos aí, isso. as pessoas costumam ficar até enquanto não dá defeitos, a menos É, aqueles que não são, tem coisas que que gostam da vaidade. tem coisas que quando foram criadas, inventadas, não quebravam. Por exemplo, lâmpada, essa lâmpada que a gente conhece, não essa atual de LED, mas é aquela antiga, elas não quebravam, não queimavam nunca. Que era feito aquela espiralzinha de dentro, era feito de um material que não queimava. O que foi que os fabricantes começaram a fazer? Pô, não é interessante isso, porque o fabricante de um produto, ele ganha vendendo aquele produto e também com a manutenção e revendendo também. Então, o que foi que trocaram o material das lâmpadas para que elas, com o tempo, queimassem. Olha só. Geladeira, tem uma geladeira na casa de minha avó que é mais velha do que eu. Um porta de madeira, um negócio assim, uns ferros que você abre, um negócio. Oh, uma coisa antiga. Rapaz, não quebra. É um negócio impressionante.
Carro velho, Fusca, você tem uns Fusca aí que, rapaz, tá rodando até hoje. E cada vez mais, né, os produtos eles têm essa característica da chamada obsolescência programada. Tiago levantou a mão aqui, já tem até um tempinho, não sei se já foi respondido. Oi, professor, boa noite. Diga, boa noite. Na verdade, é um assunto off-topic, como eu entrei um pouquinho atrasado, eu fiquei esperando mesmo. A aula da semana passada não subiu para o seu YouTube, né? Rapaz, subiu. Eu posso Tem até ver, certeza, professor? Porque eu olhei algumas vezes, se teve algum olhei problema. inclusive hoje. É, né? Vamos ver aqui. Peraí, que a gente vai ver, inclusive, junto. Qual é a aula mesmo? A aula da semana Dia passada. 14, dia 14/10, uma semana atrás. É, não está aparecendo aqui, né? Exato. Que tinha 13, depois já pula para 19. Deixa eu ver aqui se teve algum problema no vídeo. É, estranho. É, A aula foi alguma coisa, professor. não sei Será o que que não foi foi que alguma houve. Deixa eu ver aqui rapidinho uma coisa. As obrigações. É engraçado, eu tenho essa aula tem aqui. Pode ter sido algum problema no upload, né? E aí É, não deve ter completou. sido aqui, ó. Estão vendo aí? Isso aqui é minha pasta com os documentos, tá vendo aqui? Aula 14. Ó. Tá aqui, inclusive foi gravada. Agora deve ter tido alguma coisa aí no. Tenta colocar de novo, professor, para ver É, se teve eu algum vou tentar problema. depois. Depois eu vou tentar botar ela de novo, então. Professor, inclusive, já que a gente tratou sobre esse assunto, eu Bom, queria sugerir, na verdade, que, se possível, o senhor organize os vídeos em playlist. Eu acho que ficaria mais fácil para a gente localizar. Ficaria mais organizado, na ai, meu verdade. Deus do céu, vocês querem. É dar o dedo Não, pelo professor, braço? é, é, Não, é meu porque, amigo. na Você verdade, vai... Não, é pela aí porque, não, aí não. É simples demais você olhar isso. É não, só é porque procurar um vídeo. tá misturado contratos e coisas, né, não? Não, tá tudo no mesmo canal, né? Você olha aí, eu nem sei como é que faz esse negócio de lista. E não vou aprender, não. Ah, tá bom, professor, mas é fácil. Valeu. Vamos lá, vamos na Então, professor, continuidade. se eu puder depois subir esse arquivo aí, porque eu tô Pronto. como eu conversei com o senhor, estou assistindo várias aulas offline, e aí eu sempre vou logo, no dia seguinte, quando eu perco, eu já vou buscar lá no YouTube. Tranquilo. Pronto, eu vou ver. Eu vou ver. Vou ver o que foi que houve. Alguma coisa aconteceu. Beleza, galera. Na sequência aí, vamos ver mais uma espécie aqui de responsabilidade, ó. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que está cada vez mais, né, famosa aí, todo mundo falando sobre LGPD. Para uma parte da doutrina, ela inaugurou uma nova forma de responsabilidade civil proativa. Responsabilidade civil proativa. Vamos entender o que seria essa responsabilidade civil proativa. Essa responsabilidade quer dizer o seguinte: a LGPD, né, que é a Lei 13.709, que foi modificada depois pela Lei 13.853, Lei Geral de Proteção de Dados, como o próprio nome diz, ela versa sobre a proteção de dados pessoais, né? E ela veio completar
o que foi iniciado com o chamado Marco Civil da Internet. Marco Civil da Internet foi o primeiro diploma legal no Brasil, em 2014, que versou sobre a responsabilidade dos provedores de internet, né? Responsabilidade daquelas entidades que tratam de dados pessoais, que organizam dados pessoais, que têm bancos de dados com informações pessoais de diversos usuários. Então, começou com o Marco Civil da Internet, em 2014, e aí a LGPD veio completar, né, essa normatização da responsabilidade civil daqueles que lidam com dados pessoais de usuários da internet. Então, esse sistema de responsabilidade civil na LGPD está previsto ali entre os artigos 42 a 45. O que quer dizer essa responsabilidade civil proativa? Quer dizer que a responsabilidade desses entes que tratam dados é uma responsabilidade civil que ele deve estar prestando sempre contas, demonstrando sempre que eles agem com diligência, que eles agem com cuidado no tratamento de dados pessoais. Então, a responsabilidade civil proativa seria uma espécie de responsabilidade civil em que os responsáveis estão submetidos ao princípio de responsabilização e prestação de contas. Esse dever constante de estar prestando contas. Tiago, quer falar uma coisa aí? É uma pergunta agora sobre o assunto que você está falando. Como minha formação inicial é na área de análise de sistema, é um tema que me interessa. Poderia ser incluído como tema da primeira avaliação, falar sobre LGPD? Pode, responsabilidade civil da Tá no plano, inclusive, eu acho. Tá, né? Eu passei o olho lá no plano, não vi, Não, mas né? de Tá repente não. Mas pode não vi. incluir, pode, com Pode certeza. ser feito? Pode, não tem Pronto, problema nenhum. valeu. Ótimo tema, inclusive. Então, o artigo 6º diz, as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Aí tem lá no inciso 10, responsabilização e prestação de contas, demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, inclusive a eficácia dessas medidas. Então, está aí, o dever de zelar e de demonstrar que está zelando, demonstrar que está cuidando dos dados pessoais de modo eficaz. Então, o legislador, ele foi além de estabelecer o simples dever de indenizar, né, o dano ocorrido, mas ele buscou, instituir explicitamente uma obrigação de prevenção de tais danos. Todos nós temos a obrigação de evitar causar dano a outra pessoa, mas essa previsão é implícita. É implícita. Na LGPD, a previsão de prevenir danos futuros veio expressa. Os principais responsáveis por este dever incessante de prevenir danos são os controladores, né? E aí a LGPD faz uma distinção entre controlador e operador. O que é um controlador? Controlador de dados é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, um controlador é aquela pessoa que faz o tratamento de dados pessoais. E o operador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, o operador seria uma espécie de prestador de serviço do controlador. Estes entes, eles vão responder solidariamente, pelos eventuais danos causados, ok? Para boa parte da doutrina, a nova legislação trouxe um regime de responsabilidade civil subjetiva. Então, uma parte da doutrina
entende que a responsabilidade dos provedores, controladores e operadores é subjetiva, né? E eles argumentam, né, a favor desse entendimento. Alguns indícios. Primeiro, há a possibilidade de provar que não houve falta ou violação da lei. É o que está previsto no artigo 43.1. Outro indício, a ausência de qualquer menção legislativa à responsabilidade civil sem culpa. Lembrem-se que responsabilidade civil objetiva, ela deve vir expressa em lei. Deve vir expressa em lei. Senão, a gente vai para a regra geral, né, de responsabilidade subjetiva. Ou, então, quando nós estivermos diante de uma atividade de risco. Beleza? E o terceiro sintoma ou indício de que a responsabilidade seria subjetiva é a necessidade de se constatar, além do dano, algum descumprimento de dever do cuidado. Então, está aqui a argumentação para aqueles que entendem que a responsabilidade na LGPD seria subjetiva. Beleza? Apesar de não ter adotado o sistema de responsabilização objetiva, a lei impôs uma série de deveres voltados a prevenir os danos, trazendo, por exemplo, o dever de prestação de contas, que vem sendo chamado de responsabilização ativa ou responsabilização proativa. Aí a ilustríssima professora Maria Celina Bodan de Moraes, ela fala, é magistral, né, uma grande doutrinadora, ela diz, que não descumprir a lei não é mais suficiente, é preciso proativamente prevenir a ocorrência de danos. É isso aqui que seria a chamada responsabilidade civil proativa. A partir de 2020, quando a lei entra em vigor plenamente, mentira, né? Quando ela escreveu isso, era assim, 2020, mas foi prorrogada, postergada e finalmente entrou em vigor agora, em 2021, a LGPD. Então, quando ela entra em vigor, qualquer organização, ela sujeita, terá que provar que avaliou e, se necessário, redesenhou adequadamente o processamento de dados pessoais, que as medidas de segurança implementadas são adequadas e eficazes, que aplica uma política de privacidade interna com obrigações claras, ações concretas vinculadas a cada uma, e que foram designados responsáveis pelo cumprimento, que nomeou um encarregado e que exige esse mesmo cumprimento responsável de seus funcionários. Então, uma série de deveres previstos, que seria a responsabilidade civil proativa, tá bom? Então, tá aí a responsabilidade civil proativa, que seria uma espécie uma espécie nova de responsabilidade civil. Eu, sinceramente, prefiro acreditar que essa responsabilidade dos provedores é uma responsabilidade objetiva. Objetiva. Essa coisa de proativa é para tentar criar um meio termo, né, entre subjetivo e objetivo. Mas você ser dono de uma plataforma como o Facebook é uma atividade de risco. É ou não é uma atividade de risco? Sem dúvida nenhuma. Então, a gente pode encaixar na cláusula geral de atividade de risco do parágrafo único do artigo 927. É um risco você ter dados pessoais de milhões de usuários? Pô, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Beleza? Então, está aí a dissidência, essa polêmica em relação à natureza jurídica da responsabilidade civil trazida pela LGPD. E aí a gente tem vários livros sobre o tema, é um campo novo, vale muito a pena, né? Tudo isso ligado ao chamado direito digital, é um campo assim, enfim, que necessita de muita gente para estudar, se debruçar sobre o tema. Beleza? O próximo ponto da nossa apostila é o dever de restituição baseado no lucro da intervenção. Então, para arrematar as hipóteses de responsabilidade civil,
a gente analisa aqui na nossa apostila o que o STJ chama de lucro da intervenção, né? Um tema novo aí na jurisprudência que, sem dúvida, será cobrado em concursos públicos, né? O leading case da responsabilidade associada ao lucro da intervenção diz respeito à farmácia de manipulação que utilizou o nome e a imagem da atriz Giovanna Antonelli sem a sua autorização em propagandas de remédio para emagrecer. Então, olha só, o dever de restituição baseado no lucro da intervenção. O que a farmácia de manipulação fazia? Ela obtinha lucro a partir de uma suposta opinião da atriz Giovanna Antonelli, mas sem autorização dela, O STJ ele respondeu que, olha, além da indenização por danos morais e materiais, que cabe, né, classicamente, toda vez que alguém utiliza a imagem de alguém sem utilização, dano moral. Dano moral, inclusive, in re ipsa. Não precisa comprovar prejuízo, basta comprovar que não houve expresso consentimento. Você utiliza a imagem de alguém para vender algum produto e não teve o expresso consentimento, não firmou um contrato de cessão de imagem, dano moral. Não precisa provar prejuízo, dano moral. Então, o STJ entendeu que a atriz, além de fazer jus a receber indenização por dano moral e material, ela também tinha direito à restituição de todos os benefícios econômicos que a ré obteve na venda dos produtos. Olha só, é a restituição do lucro da intervenção. Ok, quanto é que você, empresa, ganhou aí por ter associado o meu nome a esses produtos aí de manipulação? Beleza? Vai indenizar, vai pagar, vai restituir. Então, o lucro da intervenção... Rapidinho, peraí, deixa eu só terminar. O lucro da intervenção é uma vantagem patrimonial obtida indevidamente com base na exploração ou aproveitamento de forma não autorizada de um direito alheio. Dever de restituição do lucro da intervenção é um dever que o indivíduo possui de pagar aquilo que foi auferido mediante indevida interferência nos direitos ou bens jurídicos de outra pessoa. Beleza? Atenção, qual é a pedra angular aqui? A pedra angular, a base é a vedação do enriquecimento sem causa, né? Vedação do enriquecimento sem causa. Se alguém está enriquecendo as custas de outrem, tem um dever de indenizar, tá bom? Então, a ação, a essência aí que está por trás é a vedação do enriquecimento sem causa. Quem ia perguntar alguma coisa aí? Falar alguma coisa? Foi eu, Bruno. Diga, Bruno. Professor, eu tive uma dúvida nesse exemplo que o senhor citou. Sim. Porque, na verdade, tipo, nesse caso, a pessoa utilizou, né, a imagem de uma pessoa de forma indevida. E aí, Tem depois o que... autorização. Ela foi saber depois. Pronto. E aí, o que foi o desenrolar disso foi que depois a justiça determinou que essa pessoa que utilizou sem a prévia autorização legal deveria, inclusive, como forma de dano, pagar em dinheiro os lucros que ela obteve com a venda, não foi isso? Isso. Isso vai ser feito um cálculo, né? Vai ser feito um cálculo para, assim, tentar avaliar, aí vai ser feita uma perícia, caso a caso, com especialistas, para dizer, olha, sem a associação com a imagem. O áudio cortou aí, galera? Aqui cortou, do professor. Professor, seu áudio cortou. Cortou, sim. Deve ter sido da internet. Não tô... Ele... Agora voltou. É a internet. Deixa eu até tirar aqui o telefone do... Viu, galera? O que eu estava falando é o seguinte. No processo vai ser produzida uma prova pericial
E um perito vai avaliar quanto que a associação com a imagem de Giovanna Antonelli resultou de lucro para a empresa. Então, por exemplo, sem a associação da imagem de Giovanna Antonelli, a empresa teria lucrado 10 milhões. Com a associação, a empresa lucrou 30. É um exemplo só, viu? Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas 30. O lucro da intervenção é exatamente esses 20 milhões a mais que foram lucrados por força dessa associação com a imagem da atriz. Então, Ô, seria professor, uma entendi. modalidade de responsabilização civil. Diga. Mas, na verdade, tipo assim, a minha dúvida é mais no sentido de, tipo, isso que a empresa fez, digamos, foi uma ilegalidade, né? Porque deveria ter expressa autorização legal disso, da pessoa. Só que como não teve e ela vendeu, né? Eu acho que, tipo assim, ocorrer a determinação de que deveria pagar os lucros, né, obtidos através da venda, Hum. acaba sendo uma ilegalidade da ilegalidade. Eu não sei se o senhor está entendendo o que eu estou querendo trazer. O senhor deu para entender mais ou menos? Deu, mas assim, o que está por trás disso, como a gente falou, é a vedação ao enriquecimento sem causa. O que esse tipo de construção jurídica quer promover é a justiça ou o impedimento do enriquecimento sem causa. Quanto é que uma pessoa jurídica enriqueceu a mais por usar indevidamente a imagem da atriz famosa? Isso seria o lucro da intervenção. Seria o que se chama de lucro da intervenção. Este valor, se a empresa lucrou a mais com a utilização, é devido, né, que esse valor seja para quem deu causa aquele aformoseamento do produto, né, aquela dourada da pílula. Quem foi que deu a dourada da pílula? Foi a associação com a imagem da atriz. Então, ela faz jus a receber isso? Com certeza. Com certeza. Provavelmente, muito provavelmente, se a empresa tivesse negociado diretamente com Giovanna, pagaria um valor menor, sem dúvida nenhuma. Mas não esqueçam que a responsabilidade civil, a ideia é reparação do dano, mas também tem o escopo de educação, pedagógico, o efeito pedagógico, o efeito de, olha, você vai pagar por isso de um modo com que seja exemplar, de modo com que você não volte a fazer isso, de modo com que ninguém se sinta incentivado a tirar vantagem de situação como essa. Que seria muito, muito simples, muito vantajoso para o fabricante desse produto aí manipulado, que se o juiz determinasse, olha, o valor que você pagaria a Giovana para ela autorizar isso seria 2 milhões. Pague agora 2 milhões. Oh, ninguém vai pedir mais autorização prévia. As pessoas vão vender os produtos e depois vão deixar quem reclame, que aí eu vou lá e pago depois. É melhor até. Eu pago, né, de um modo diferido. Não. A ideia é o seguinte: você não fez como deveria, então seu enriquecimento sem causa, você vai, ao invés de ficar com ele, você vai destinar à pessoa que você se valeu para lucrar. Beleza? Então, essa que é a Entendi, tem construção lógica, professor. do chamado lucro da intervenção. Falhou? Você falou? Não, eu falei que Ah, entendi, valeu, professor. pronto, valeu. Mas Então, tá tranquilo o áudio. pronto. Não. Essa que é a ideia aí dessa nova modalidade de responsabilização civil. Beleza? Aí tem uns exemplos aqui que a gente dá na apostila, eu vou adiantar aqui, depois vocês dão uma lida. Mas são ponderações sobre essa construção, né, doutrinária e jurisprudencial, justamente abordando isso. Ó, e a base está aqui, ó, a vedação e enriquecimento sem causa.
Artigo 884 do Código Civil. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização. Então, essa aqui que é a raiz do negócio. Nosso Código Civil é bom. Um diploma legal muito bom. Nosso Código Civil. Tá aí. Deixa eu ver aqui se há alguma pergunta nesse bate-papo. Ok. Beleza. Deixa eu ver mais o que a gente pode trazer. Depois vocês vão dar uma lida aqui nessas minhas ponderações. Pronto. Galera, é isso aí. Boa noite a todos. Grande abraço. E Boa noite. na próxima aula a gente já começa com a nossa apostila número 4. Beleza? Ok, professor. Boa noite. Tá no Boa ritmo noite, pessoal. bem legal aqui dessa disciplina e a gente vai conseguir dar conta do recado. Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Tchau, boa noite.